Quando nós falamos sobre a questão relacionada à perseguição dos cristãos, que ocorreram ali especialmente nessa época, entre o século I e o século IV, que é o foco mais específico dessa live, é claro que existiram várias outras perseguições em várias outras épocas da história, mas hoje vamos nos concentrar mais especificamente nessa. Quando nós falamos sobre isso, a primeira coisa que nós devemos compreender é sobre como que era o mundo do greco-romano, qual que era o pensamento do mundo greco-romano nesse sentido, o que levou então os romanos a perseguirem os cristãos. A primeira coisa que é muito importante de nós termos em mente é que no Império Romano, assim como também ocorreu no Império Grego, antes do Império Romano, é que eles tinham muita preocupação com a boa ordem. Então, a boa ordem da sociedade é o que dependia da estabilidade e da prosperidade do Império. E essa boa ordem estava intimamente relacionada ao culto aos deuses tradicionais, que era uma parte necessária da manutenção desse mundo, era fundamental para a política antiga, ela estava intrinsecamente relacionada, estava muito intimamente relacionada. É o culto aos deuses para se manter a ordem nessa sociedade. E não apenas os cristãos acabaram sofrendo com perseguições, mas também se nós observarmos alguns dos filósofos antigos, lá do tempo dos gregos ainda, alguns deles também sofreram perseguições por conta de suas ideias irem contra essa ordem tradicional estabelecida ali que mantinha-se então na sociedade e a sua relação da sociedade grega e também da sociedade romana mais tarde com os seus deuses tradicionais. Por exemplo, lá em relação aos gregos ainda, muito antes do nascimento do cristianismo, nós estamos ali então por volta de uns 400 a 500 anos quase antes do nascimento do cristianismo, nós temos, por exemplo, Sócrates, em Atenas, que ele foi considerado como um filósofo que corrompia a juventude, não reconhecia os deuses da cidade, introduziu novas divindades, também tinha sua ideia ali na sua filosofia de daimônio, uma voz interior que, para os antigos gregos, seria como uma ameaça à ordem social. E por conta disso, dessa corrupção que eles diziam que Sócrates estavam fazendo ali na sociedade dos gregos, ele acabou sendo condenado à morte por conta disso. Um outro exemplo também de filósofo antigo que nós temos, que é Anaxágoras, que viveu ali por volta dos anos 500, 428 antes da Era Comum, também em Atenas, que ele desafiava ali as visões dos politeístas tradicionais. Então ele apresentava explicações mais naturalistas a respeito de como funciona o mundo. Ele afirmava, por exemplo, que o Sol era como se fosse uma pedra quente e não uma divindade, que a Lua refletia a luz solar, que não era propriamente um deus, e por conta disso também, dessas ideias diferentes que para os gregos antigos ameaçavam a ordem estabelecida da sociedade, ele foi julgado, multado ou então exilado, de acordo com algumas fontes, que as fontes variam um pouco a respeito de qual foi a punição que Anaxágoras recebeu. Mas um outro exemplo também de filósofo antigo, que foi Protágoras, vivendo ali entre os anos 490 a 420 antes da Era Comum na Grécia. Ele também foi acusado de impiedade e agnosticismo sobre os deuses gregos. Então, segundo o que ele apresentava ali de ideia, ele dizia que ele não tem meios de saber se os deuses existem ou não. E isso fez com que essas ideias, além de outras que ele também manifestava, que eram contrárias à ordem daquela sociedade estabelecida, ele foi exilado ou então fugiu para evitar julgamento, que também aqui nós temos uma dificuldade em relação às fontes históricas antigas para saber exatamente com precisão o que aconteceu com ele. E o mesmo acontecia muitas vezes também com o judaísmo, porque a religião judaica, embora ela fosse uma religião bastante antiga, já reconhecida como uma religião nacional dos judeus pelos imperadores romanos, ali quando eles passaram a controlar o território da Judéia, então aderiram à Judéia para ser governada pelos próprios romanos, especialmente ali após as conquistas de Pompeu, lá na metade do século I antes da Era Comum, então antes de Jesus ainda, eles eram até aceitos no Império Romano, desde que, obviamente, porque eles não ofereciam sacrifícios aos deuses tradicionais de Roma, desde que eles retribuíssem isso, oferecendo sacrifícios no Templo de Jerusalém e orações também em benefício do imperador romano. Então, eles tinham ali até uma aceitação, não precisavam sacrificar os deuses tradicionais greco-romanos, mas tinha ali que retribuir o favor que os romanos concediam a eles de continuar ali com o seu culto tradicional. Mas no caso dos judeus, embora eles tenham sido aceitos pelos romanos de certa forma, ainda existia um certo antissemitismo no mundo antigo em relação a essa tradição que os judeus possuíam, a sua religião, essas coisas assim. Por exemplo, uma questão bem famosa, que é um evento histórico que eu até mencionei no início da live de hoje, e já mencionei em vários outros vídeos aqui do canal, que foi em relação à perseguição de Antíoco IV Epífanes, que ocorreu lá no século II antes da Era Comum, que levou à revolta dos Macabeus. Nós encontramos nos 3 livros de Macabeus, não só os 2 livros dos Macabeus que nós encontramos na Bíblia Católica, que são
fontes históricas referentes a esse período. Encontramos também com Flávio Joséfo, ele menciona a respeito dessas perseguições, entre o quarto Epífanes. Também existem alusões a essas perseguições que nós encontramos no livro de Daniel, que foi escrito por volta dessa mesma época, metade do século II antes da Era Comum, que nós vemos ali que estava tentando fazer um processo de helenização forçada, uma aculturação forçada dos judeus da Judéia nesse período ali, século II antes da Era Comum, em que muitos judeus foram perseguidos nesse momento, por rejeitarem a ideia de sacrificar aos deuses que os judeus consideravam deuses estrangeiros, que para eles era politeísta. Então eles foram perseguidos por conta disso. Tanto é que, nesse momento histórico ali, até mesmo Antíoco IV Epífanes exigiu que porcos fossem sacrificados no Templo de Jerusalém. E isso levou ali à revolta dos judeus de forma absolutamente grande, porque isso transgredia de forma imensa a religião deles. E isso até mesmo levou à ideia da festa de Hanukkah, que nós já vimos em outros vídeos aqui do canal também, e dentre várias outras questões ali, e até mesmo por um certo momento histórico, os judeus conseguiram, através dessa revolta dos macabeus, obter ali uma certa independência dos gregos que controlavam ali o seu território nesse momento. Também nós temos antissemitismo ocorrendo em Alexandria, no Egito. Por exemplo, isso nós podemos observar lá com Filon de Alexandria, que menciona determinadas perseguições que ocorreram ali nessa região. Alexandria era uma cidade muito importante do Egito Antigo, que tinha uma grande comunidade judaica lá, em que judeus foram perseguidos. Nós encontramos relatos disso em Filon de Alexandria, em Flávio Joséfo, em Apion de Alexandria, até Apion. Flávio Joséfo escreve um livro contra Apion. Ali nós encontramos mais uma fonte também que menciona sobre esse antissemitismo que ocorria ali em Alexandria. Também Tácito menciona certo antissemitismo judeu que ocorria ali no mundo mediterrâneo. Então, não é uma coisa que nós vemos essa ideia de perseguição, não era uma característica exclusiva dos cristãos. Normalmente, quando ocorria certas ideias que eram contrárias à ordem estabelecida no mundo dos gregos e posteriormente no Império Romano, essas pessoas eram perseguidas, quando alguma coisa era contra a ordem estabelecida. Então, é por isso que ocorria a perseguição. Agora, especificamente sobre a perseguição dos cristãos, se nós observarmos as fontes históricas mais antigas desde o início da religião cristã, o que nós podemos notar é que, na verdade, não foram os romanos quem perseguiram primeiro os cristãos. Na verdade, quem perseguiu os cristãos por primeiro, segundo as fontes históricas, foram os próprios judeus. Como nós podemos observar lá, já desde os escritos mais antigos do cristianismo, que é, por exemplo, as cartas autênticas do apóstolo Paulo. Se nós observarmos, por exemplo, ali uma das cartas mais antigas que Paulo escreveu, que foi a sua carta aos Gálatas, escrita lá por volta dos anos 54, 57, em que ele menciona ali que ele perseguiu, como um judeu, o apóstolo Paulo ele é um judeu, bastante zeloso das tradições, ele perseguiu os primeiros cristãos. Algo que nós encontramos ali, por exemplo, que ele descreve em Gálatas, capítulo 1, versos 13 a 14, em que ele diz basicamente o seguinte, segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém. Ouviste certamente de minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas de minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Então isso é interessante, porque aqui nós temos, nessa fonte de Gálatas, uma das fontes mais antigas mencionando a perseguição dos cristãos, que eles foram perseguidos por Paulo, que era um judeu perseguindo os cristãos. Mas, além disso também, além de o apóstolo Paulo e outros judeus que podem ter perseguido os cristãos nesse momento histórico que nós estamos ali, não foi algo exclusivo somente do apóstolo Paulo, o que nós observamos é que até mesmo o próprio Paulo, após o momento em que ele se converteu à religião cristã nascente, que ainda não é propriamente uma religião distinta do judaísmo, porque não existia uma diferença tão acentuada entre quem era cristão e quem era judeu nesse momento histórico. O cristianismo era mais como uma seita judaica, uma seita do interior do judaísmo, ainda nesse período histórico aqui. Mas o que nós observamos é que o próprio apóstolo Paulo também foi perseguido por judeus após o momento em que ele aceitou a mensagem que esses primeiros cristãos ou judeu-cristãos estavam ali elaborando. Conforme nós encontramos, por exemplo, lá também, em uma outra epístola que ele desenvolveu mais ou menos nessa época, anos 54 e 57 da Era Comum, que é a segunda epístola aos Coríntios, ali no capítulo 11, verso 24, em que ele diz exatamente o seguinte, segundo também a tradução da Bíblia de Jerusalém. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos 1. Então ele também foi, de certa forma, perseguido pelos judeus por conta dessas ideias ali que os cristãos primitivos estavam manifestando.
E aqui o que nós poderíamos perguntar em relação a isso é especificamente por que os judeus estavam perseguindo os cristãos nesse período ali. O que acontecia? Qual que era a posição dos judeus para perseguir essa seita judaica ainda, ou essa corrente judaica que estava surgindo ali nesse período? Essa é uma pergunta muito interessante que até eu já recebi de vários comentários aqui do canal sobre o porquê que acontecia isso. Porque afinal, se nós observarmos, por exemplo, o pensamento dos judeus antigos, especialmente o pensamento dos judeus mais daquela vertente dos fariseus que existiam ali durante o período do primeiro templo, ainda quando o primeiro templo estava de pé, então nos inícios do cristianismo, até mesmo do tempo do próprio Jesus histórico, o que nós podemos observar é que não era blasfemo ou alguma coisa contrária à lei judaica se acreditar que alguém seria o Messias. Então, por exemplo, a ideia de os cristãos apresentarem Jesus como sendo Messias não é propriamente algo contrário ao pensamento judaico. É comum acontecer isso. Por exemplo, se nós pegarmos alguns rabinos posteriores, como foi o caso, por exemplo, do Rabino Akiva, ali no século II da Era Comum, nós vemos que ele considerou Bar Kokhba, que foi aquele que se revoltou contra os romanos, que causou a revolta de Bar Kokhba no ano 132 a 135 ali. Ele considerou ele como sendo um Messias, Bar Kokhba. E não foi considerado como sendo uma heresia judaica. Ele simplesmente depois afirmou que os judeus entendem que ele errou. Mas não era algo considerado anti-judaico, esse tipo de ideia. E o mesmo acontece também até com a ideia da ressurreição dos mortos. A ideia de ressurreição dos mortos no final dos tempos também não era algo contrário ao pensamento judaico dos fariseus, especialmente. Isso existia, esse tipo de ideia. Então, se nós observarmos o que as fontes cristãs nos informam sobre como que era a crença dos primeiros cristãos, tudo indica que o que levou os judeus a perseguirem esses primeiros cristãos foi especialmente a ideia que eles começaram a desenvolver já logo nos inícios do pensamento cristão, ali quando ele era ainda parte do judaísmo, de uma certa cristologia mais elevada em relação a Jesus. Porque o que nós observamos já nas epístolas autênticas do apóstolo Paulo é que Jesus é considerado como Senhor, como Kyrios, como Filho de Deus. Então, até mesmo o próprio apóstolo Paulo, ele apresenta a ideia de que Jesus, de alguma forma, ele participava plenamente já do poder divino. Isso é, em algum sentido, até mesmo para os primeiros cristãos ali dos tempos de Paulo, Jesus era considerado Deus, mas ainda, claro, obviamente, não definido conforme vai ser definido depois, conforme vai ser repensado essa ideia pelos cristãos posteriores do período patrístico, que vai então ser concluído na ideia da doutrina da Trindade. Mas nós temos aqui um pensamento já antigo de grande elevação à figura de Jesus. Já existe uma cristologia, de certa forma, alta nesse período histórico. E para os judeus, a ideia de considerar o Messias, ou esse Jesus que morreu crucificado, como sendo alguém à semelhança de Deus, em algum sentido, ainda não muito bem estabelecido, para eles era considerado blasfêmia. Era quase como se fosse algo parecido com o politeísmo, porque para os judeus, a ideia da divindade do Deus único de Israel ele não poderia ser dividido de forma nenhuma. Não poderia ser compartilhado nesse sentido. Então, para eles, isso não era apenas uma blasfêmia em relação ao judaísmo da época, mas também era considerado como um movimento que estava surgindo ali, que era um movimento herético dentro do judaísmo. E é por isso que eles acabaram perseguindo isso. Mas, além dessa ideia, o que nós observamos também, segundo o que nós encontramos nos textos da lei de Moisés, isso é, a Torá, lá em Deuteronômio, especialmente no capítulo 21, versos 22 a 23, que já mencionei até esse texto em várias outras ocasiões aqui para vocês, a ideia que se propõe ali nesse texto é que uma pessoa que é pendurada em um madeiro, o que dá a entender também para os antigos judeus alguém que seria crucificado, porque ele estaria pendurado em um madeiro, era considerado como um maldito de Deus. Então, os judeus viam que Jesus, pelo fato de ele ter morrido dessa forma, pendurado num madeiro, ele deveria ser considerado um maldito de Deus, e não ser exaltado como alguém que está ali praticamente próximo de Deus, filho de Deus, ou, em algum sentido, quase como se fosse o próprio Deus nesse momento ali. Então, para os judeus, eles não aceitavam esse tipo de ideia. Era algo blasfemo, algo que era considerado praticamente como uma heresia. E, além disso, também, uma outra ideia que os cristãos começaram ali a adotar é a ideia do sacrifício de Jesus como um sacrifício expiatório para os pecados, deixando os sacrifícios do Templo de Jerusalém como, de certa forma, secundários. Então, a ideia de considerar o sacrifício de Jesus como algo que era um sacrifício último, que realmente expiava os pecados não apenas judeus, mas da própria humanidade, isso, para os judeus também, era uma ideia que era contra o templo e que
parecia ser também contra a lei de Moisés. Então, por conta de todas essas questões aí, é que levou a essa perseguição dos judeus aos cristãos na antiguidade. Então, o que nós vemos é que os romanos não foram os primeiros a perseguir. Na verdade, se nós determinarmos aqui de uma forma cronológica os eventos, os judeus seriam os primeiros, na verdade, a perseguir os cristãos, com base nas fontes que nós temos. Agora, quando nós pensamos, então, sobre a perseguição especificamente dos romanos aos cristãos, uma primeira perseguição que nós podemos observar é aquela que até foi mencionada no início da live a respeito de Nero, que boa parte dos historiadores considera que o relato de Tácito em Anais, capítulo 15, verso 44, ali dele, descreve, sim, um evento que historicamente ocorreu, em que, especificamente ali nos anos 64 da Era Comum, houve um grande incêndio na cidade de Roma. Muitos dos romanos eles começaram a culpar o imperador Nero por esse incêndio, e ele utilizou os cristãos como bodes expiatórios ao incêndio que ocorreu e destruiu boa parte da cidade de Roma naquela época, que é o que nós encontramos especialmente com Tácito. Ali, Tácito é uma fonte que ele escreve ali, nos anais de Tácito, mais especificamente ali por volta dos anos 115 da Era Comum. Então existe um certo distanciamento já em relação a esses eventos. Mas é considerado aqui que boa parte do que ele descreve é historicamente plausível. Consequentemente, para se livrar da acusação, Nero atribuiu a culpa e infligiu as mais cruéis torturas a uma classe odiada por suas supostas abominações, conhecida pelo povo como cristãos. Cristos, de quem o nome se originou, sofreu a pena capital durante o reinado de Tibério, às mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Essa superstição perniciosa, assim reprimida por um tempo, irrompeu novamente não apenas na Judéia, onde teve sua origem, mas também em Roma, para onde convergem e se tornam populares todas as coisas horríveis e vergonhosas do mundo. Primeiramente foram presos todos os que se declaravam culpados. Em seguida, com base em suas denúncias, uma imensa multidão foi condenada não tanto pelo crime de incendiar a cidade, mas por ódio contra a humanidade. Todo tipo de zombaria foi acrescentado às suas mortes. Cobertos com peles de animais, eram dilacerados por cães e mortos, ou eram pregados em cruzes, ou ainda queimados vivos, servindo como tochas para iluminar a noite, quando o dia já se extinguia. Nero ofereceu seus jardins para o espetáculo e também exibia a apresentação no circo, misturando-se ao povo vestido de cocheiro ou postado em pé sobre um carro. Assim, mesmo contra criminosos que mereciam punições exemplares, despertava-se a compaixão, pois não parecia tratar-se do bem público, mas sim da crueldade de um só homem que eles estavam sendo destruídos. Aqui é Tácito descrevendo essa primeira perseguição dos romanos contra os cristãos. O que nós observamos então, aqui em Tácito, é que os cristãos foram alvo dessa justiça, dessa vingança de Nero ali, justamente por eles serem acusados de incendiar a cidade, servindo então como uma espécie de bode expiatório em relação ao que aconteceu. Mas, além disso, o que nós observamos também de detalhes interessantes aqui com Tácito é que ele considera os cristãos como sendo uma superstição perniciosa. Então, para Tácito, assim como para muitos outros romanos também nessa época, os cristãos eram vistos como uma espécie de grupo de fanáticos religiosos, que eram separados da religião tradicional de Roma, que ameaçavam a ordem do Estado romano. Também ali o que nós vemos nesse texto é que Tácito considera que os cristãos seriam inimigos da humanidade, que ele descreve ali, porque inimigos no sentido de estarem pervertendo a ordem estabelecida da sociedade romana, que requeria também a participação pública das pessoas e também o sacrifício aos deuses tradicionais de Roma. Agora, sobre essa perseguição, não é apenas Tácito que menciona essa perseguição de Nero, mas também nós encontramos uma segunda fonte que corrobora esse evento, que provavelmente é um evento histórico, mas também em Suetônio, conforme nós encontramos na Vida de Nero César, capítulo 16, verso 2 da obra de Suetônio, em que ele diz somente uma frase curta em relação a isso, que a punição de Nero foi infligida aos cristãos, uma classe de homens dada a uma superstição nova e perniciosa. Então, Suetônio aqui, nesse texto dele, também corrobora a mesma ideia de Tácito, considerando os cristãos como uma superstição nova e perniciosa. Era assim que os romanos viam os cristãos nos inícios ali do desenvolvimento desse novo movimento. Um segundo tipo de perseguição que nós encontramos também sobre os cristãos, que é um texto um pouquinho mais denso, mas que eu acho importante também de fazer a leitura com vocês, que nos ajuda a entender como que os romanos viam os cristãos e como que os cristãos estavam sendo perseguidos, especialmente ali na região do Ponto, que para aqueles que observaram o vídeo anterior, eu mencionei lá sobre quais eram as primeiras comunidades cristãs que surgiram. Até coloquei um mapa ali para vocês verem as principais que são mencionadas no Novo Testamento.
Não estão todas lá mencionadas. Por exemplo, a de Chipre eu não cheguei a mencionar. Teve mais algumas que eu acabei deixando de fora, depois revendo ali o vídeo que eu desenvolvi. Mas muitas delas, a maior parte, já estão ali naquele vídeo. E uma delas, que eu mencionei lá para vocês, até coloquei lá um alfinete apontando, era a comunidade do Ponto, que é uma região, na verdade, maior ali que nós encontramos no que hoje faz parte da região da Turquia, né? Mas mais acima ali da Turquia seria o Ponto e a Bitínia também, ali onde faz parte. E nesse momento histórico que nós estamos ali adentrando para os inícios do século II, está tendo ali uma perseguição de cristãos que está ocorrendo nessa região, ali em várias comunidades cristãs nessa localidade, que foi exercida por Plínio o Jovem. E ele menciona sobre essa perseguição aos cristãos e o porquê que ele está perseguindo eles em sua carta que ele escreveu a Trajano, perguntando sobre como que ele deveria fazer para julgar os cristãos ali que estavam sendo acusados. Ela é uma carta um pouquinho mais densa, ela tem aqui um total de 5 parágrafos, mas eu acho bem importante fazer a leitura aqui com vocês também, porque contém aqui elementos muito importantes. Então, ele, além de ter essa carta a Trajano, depois também tem a resposta que o imperador Trajano enviou a Plínio o Jovem, que Plínio era o governador justamente dessa região ali do Ponto. Então, Plínio o Jovem, escrevendo a Trajano ali por volta dos anos 112 da Era Comum, ele diz o seguinte: "É meu costume, Senhor, recorrer a ti sempre que tenho dúvidas." Senhor, no caso, Trajano. Está enviando essa carta aqui o imperador Trajano. "Afinal, quem poderia orientar melhor minhas incertezas ou esclarecer minha ignorância? Nunca participei de julgamentos de cristãos e, por isso, não sei exatamente quais ofensas devem ser punidas ou investigadas, nem até que ponto. Também fiquei em dúvida se deveria haver distinção em razão da idade entre os acusados mais jovens e os adultos, se o perdão deve ser concedido em caso de arrependimento, ou se, em vez de tendo sido alguém cristão, já não importaria se abandonou a fé depois, e ainda se o próprio nome cristão, mesmo sem ofensas, ou apenas as ofensas associadas ao nome devem ser punidas. Enquanto isso, no caso daqueles que me foram denunciados como cristãos, observei o seguinte procedimento. Interroguei-os para saber se realmente eram cristãos. Os que confessaram, interroguei de novo uma segunda e uma terceira vez, sempre ameaçando puni-los. Aqueles que persistiram, ordenei que fossem executados, pois eu não tinha dúvidas de que, qualquer que fosse a natureza de sua crença, a obstinação e teimosia inflexíveis mereciam ser punidas. Havia outros possuídos pela mesma insensatez, mas, como eram cidadãos romanos, assinei uma ordem para que fossem transferidos para Roma. Logo, as denúncias aumentaram, como costuma acontecer durante esses processos, e vários episódios surgiram. Foi até publicado um documento anônimo listando muitos nomes. Os que negaram ser cristãos, ou já terem sido, desde que invocassem os deuses, conforme as palavras que eu lhe ditava, oferecessem incenso e vinho diante da tua imagem, que eu mandei trazer junto com as estátuas dos deuses e ainda amaldiçoassem Cristo, coisas que, segundo dizem, os verdadeiros cristãos jamais fariam, esses eu dispensei. Outros denunciados pelo informante admitiram que haviam sido cristãos, mas declararam ter abandonado a fé alguns 3 anos antes, outros há muitos anos, até 25 anos. Todos esses também adoraram tua imagem e as estátuas dos deuses e amaldiçoaram Cristo. Afirmaram, no entanto, que sua culpa, o erro, consistia apenas no hábito de se reunir em um dia fixo, antes do amanhecer, para cantar hinos a Cristo como a um Deus, e se comprometer por juramento não a praticar crimes, mas a evitar furtos, roubos, adultério, fraudes, ou a recusar devolver depósitos confiados a eles. Após isto, costumavam se dispersar e depois voltar a se reunir para uma refeição em comum, refeição simples e inofensiva. Mas afirmavam que até isso haviam deixado de fazer, após meu decreto que, de acordo com suas instruções, proibi associações políticas. Para esclarecer melhor os fatos, considerei necessário interrogar sob tortura 2 escravas chamadas de diaconisas, mas nada encontrei, além de uma superstição depravada e excessiva. Diante disso, adiei a investigação e apressei-me em consultá-lo, pois o assunto me pareceu justificar a consulta, sobretudo pelo grande número de pessoas envolvidas. Muitos estão em risco, pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de ambos os sexos, pois o contágio dessa superstição se espalhou não apenas para as cidades, mas também para as aldeias e fazendas. Ainda assim, parece possível contê-la e corrigi-la. Já é bem visível que os templos, antes quase abandonados, começaram a ser novamente frequentados, que os rituais religiosos tradicionais há muito negligenciados estão sendo retomados, e que em todos os lugares voltam a aparecer animais para sacrifício quando antes quase não havia compradores. Portanto, é fácil imaginar a multidão de pessoas que pode ser reformada se uma oportunidade de arrependimento for oferecida. Então aqui, especialmente Plínio o Jovem escrevendo essa carta aqui a Trajano.
E depois o imperador Trajano, então, mais ou menos nessa mesma época, ano de 112 da Era Comum, ele responde a Plínio Jovem sobre como ele deveria proceder em relação a essas questões ali relacionadas aos cristãos, como que ele deveria julgar, essas coisas assim, e executar eles, como que deveria ocorrer. E daí, no caso, Trajano, imperador de Roma, responde o seguinte a Plínio Jovem. Você observou o procedimento adequado, meu caro Plínio, ao examinar os casos daqueles que lhe foram denunciados como cristãos, pois não é possível estabelecer nenhuma regra geral que sirva como uma espécie de padrão fixo. Eles não devem ser procurados. Se forem denunciados e provados culpados, serão punidos com a seguinte ressalva: quem negar ser cristão e realmente provar isso, isto é, adorando os nossos deuses, mesmo que tenha sido suspeito no passado, obterá perdão por meio do arrependimento. Mas acusações anonimamente publicadas não devem ter lugar em nenhuma acusação, pois isso é um precedente perigoso e não condiz com o espírito de nossa época. Então aqui, Trajano respondendo a Plínio. Então, o que nós observamos aqui em relação ao porquê que os cristãos estavam sendo perseguidos e também as informações ali que Trajano apresenta a Plínio, é que os cristãos eram especialmente perseguidos porque eles eram contra a ordem pública do império, especialmente devido a se recusarem a cultuar os deuses e o imperador de Roma. E isso naquela sociedade específica no qual os cristãos estavam inseridos ali no primeiro século, a sociedade do império do mundo greco-romano, era considerado como uma deslealdade política e religiosa, porque era parte integrante, parte fundamental para manter a ordem da sociedade, que as pessoas sacrificassem aos deuses tradicionais de Roma e também ao imperador. E como os cristãos se recusavam a fazer isso, logo eles eram vistos como, de certa forma, sediosos, como tendo ali deslealdade, de fato, com o próprio império. O que nós observamos também nessa carta, que poderia ser considerado como um segundo ponto, é que Plínio Jovem ali menciona que eles têm uma obstinação de manter a fé deles. Então eles desafiam a própria autoridade de Plínio, que mandou ali para a região que ele estava governando de fazerem associações, e os cristãos estavam simplesmente desrespeitando isso, se associando em suas casas para poder se reunir. Então isso levantava suspeitas, por exemplo, de conspiração, porque Plínio proibiu essas associações, como se os cristãos ali estivessem se reunindo em reuniões secretas. Isso criava um alerta bastante grande ali nesses governadores romanos. Também aqui, o que nós observamos com Plínio é que ele considera que a crença cristã é como se fosse uma superstição irracional. Então, de certa forma, o que nós vemos aqui também é que existia um certo desprezo a uma cultura estranha, algo que acontece até os dias de hoje, com muitos que têm certo preconceito àquilo que não compreende. Também existia esse tipo de ideia nos romanos antigos. Assim como também nós observamos ali, mais ao final dessa carta de Plínio, que os cristãos estarem se espalhando ali em sua região estava causando prejuízo econômico, porque os templos e os ritos tradicionais estavam praticamente vazios, não estava tendo mais nem venda como era devida de animais para serem sacrificados. Então, tudo isso dali corroborava no sentido de perseguirem os cristãos, conforme nós vemos aqui com Plínio o Jovem. Ainda uma outra fonte que nos ajuda a compreender como que os romanos entendiam os cristãos, como que eles viam essa nova associação que estava começando a surgir, se espalhar rapidamente ali nesse momento histórico, século II da Era Comum, também é Luciano de Samosata. Ele escreve lá Passagem de Peregrino, escreve vários textos e um deles aqui ele menciona nesse texto a passagem de Peregrino sobre os cristãos. Ele escreveu ali por volta dos anos mais ou menos, não sabe bem exatamente a data em que ele escreveu esse texto, mas é algum momento ali, segunda metade do século II. Então nós estamos ali entre os anos 165, 175 mais ou menos quando esse texto foi escrito, que é um texto bem menor aqui, que nos ajuda a entender também um pouco mais sobre como que os romanos viam os cristãos nessa época. Em que Luciano de Samosata então diz o seguinte: os cristãos, como você sabe, ainda hoje veneram aquele homem distinto que introduziu seus novos ritos e foi crucificado por causa disso. Essas pessoas, iludidas, estão convencidas de que são imortais e viverão para sempre. É por isso que desprezam a morte e se entregam com frequência ao autossacrifício voluntário. O seu legislador também os instruiu a negar os deuses gregos, a adorar o sábio crucificado e a viver segundo suas leis, considerando-se todos irmãos desde o momento da conversão. Recebem suas instruções com fé absoluta e, por esta razão, desprezam os bens materiais, colocando-os em comum. Assim, qualquer indivíduo astuto e inescrupuloso, conhecedor do mundo, só precisa se aproximar dessas almas simples para enriquecer rapidamente. Ele brinca com elas.
É interessante que o final desse texto aqui, especificamente de Luciano de Samosata, ele lembra o que ocorre até com os cristãos não apenas na antiguidade, mas até os dias de hoje, no sentido de que qualquer indivíduo astuto e inescrupuloso, conhecedor do mundo, só precisa se aproximar dessas almas simples, muitos cristãos até os dias de hoje, que poderiam se encaixar de certa forma nesse sentido, para enriquecer rapidamente, como nós vemos que ocorre até os dias de hoje, em que certas pessoas que se passam por pastores, né, em várias igrejas que nós vemos e buscam riquezas por conta disso. Isso acontecia também no passado. E até mesmo certos políticos, que nós vemos aí que se aproveitam do pensamento cristão para buscarem o seu próprio poder e engrandecimento. Isso é uma coisa que acontece em praticamente esses quase 2000 anos de história do cristianismo, como nós observamos até mesmo aqui com o Luciano de Samosata. Mas o que nós vemos aqui nesse pequeno texto aqui de Luciano, da passagem do Peregrino, que é um texto um pouco maior aqui que ele desenvolve, mas especialmente nessa parte ele fala sobre os cristãos, ele considera que os cristãos são simplesmente uma crença tola. Eles têm uma crença tola, por exemplo, sobre imortalidade, por isso que eles desprezam a morte, porque eles não abandonam as suas crenças, eles preferem morrer do que abandonar a ideia de servir somente a Cristo, seguir a sua tradição. Essa era uma ideia que os cristãos tinham. Também ele nos informa ali que os cristãos tinham um culto a um sábio crucificado, que no caso seria Jesus. Também nos informa a rejeição que os cristãos tinham dos deuses gregos, que eles viviam em uma comunidade fraterna e mantinham bens compartilhados e que eram ingênuos e fáceis de serem explorados. Basicamente também essa era uma ideia que os romanos tinham a respeito desses primeiros cristãos. E também uma outra fonte que é importante nesse sentido, que nos ajuda a entender também um pouco mais sobre o porquê que os cristãos eram perseguidos, é Tertuliano de Cartago, ali em Apologéticos 40, sua obra Apologéticos, que é uma obra bem extensa, mas especialmente ali no capítulo 40 ele menciona um pouco a respeito disso. Uma obra que ele também escreveu ao final do século II, segunda metade do século II, só que mais ao final, ali por volta do ano 197, por ali assim quando ele desenvolveu esse texto. Também aqui é um texto pequeno, só tem um parágrafo aqui que é interessante de fazer a leitura, que diz o seguinte, então, Tertuliano de Cartago. Eles consideram os cristãos culpados de todos os desastres públicos e de todas as calamidades que afligiam o povo. Se o Tibre transborda e ameaça os muros da cidade, se o Nilo não inunda os campos, se os céus retêm chuva, se ocorre um terremoto, ou se há fome ou peste, a multidão imediatamente clama, fora com os cristãos, lance-os aos leões. Então, os cristãos eles também eram culpados muitas vezes de todos esses desastres que ocorriam, em que os antigos romanos consideravam isso como uma penalidade dos deuses tradicionais de Roma, que não estavam recebendo o devido sacrifício, eles acusavam os cristãos disso porque eles não sacrificavam aos deuses tradicionais de Roma. Para nós entendermos um pouco o que está acontecendo aqui, nós podemos levar até mesmo para o que acontece nos dias de hoje, até mesmo aqui no nosso país, o Brasil. Por exemplo, há cerca de mais ou menos um ano atrás, se não me falha a memória, acho que foi um ano atrás, nós tivemos ali aquelas grandes chuvas no Rio Grande do Sul, é o estado aqui que faz vizinho com o meu, de Santa Catarina, em que teve inundação gigantesca, ali muitas pessoas ficaram sem suas casas, muita tragédia realmente, muita coisa foi perdida ali. E nas redes sociais, o que foi observado, muitas pessoas aqui compartilharam, no Twitter, no Facebook, entre outros, pessoas culpando aquelas pessoas que seguem religiões de matriz africana como se essas pessoas fossem culpadas de a ira divina estar punindo essas pessoas do Rio Grande do Sul por conta de estarem seguindo essas religiões estranhas, essas religiões de matriz africana, que eram contrárias à religião tradicional, à religião cristã. Isso aconteceu no ano passado. E é o mesmo fenômeno que está acontecendo aqui com os romanos antigos. Eles estão acusando alguém, uma religião distinta, que é contrária à religião tradicional deles, dessas calamidades. É algo muito semelhante. E depois disso também nós temos várias outras perseguições. Aqui eu anotei só uma pequena lista, só que sem mencionar todas as fontes sobre elas para não deixar a live muito extensa, mas contendo em que as principais perseguições que ocorreram no Império Romano. O que é importante só de acrescentar em relação às perseguições dos romanos contra os cristãos é que elas não foram uma perseguição que ocorreu de forma universal. Essas perseguições aos cristãos, elas normalmente ocorriam somente em locais específicos, como por exemplo ali com Plínio Jovem. Aconteceu lá na região do Ponto, da Bitínia, ali, lá em cima da região, no caso ali do que nós temos hoje da Turquia, enquanto que outras regiões estavam relativamente pacificadas. Por exemplo, lá em Alexandria, no Egito, demorou muito tempo para ocorrer uma perseguição de cristãos. Elas normalmente eram perseguições mais localizadas, que eram perpetradas por
certos líderes locais, ali, governantes locais da região, mas não propriamente por um imperador em específico. A ideia de ser perseguido por um imperador específico, o fato de ter ocorrido isso, só foi muito mais tarde na história do cristianismo. Então, o que nós temos? A primeira perseguição registrada é a perseguição de Nero, que eu mencionei ali para vocês, que ocorreu provavelmente no ano 64. Após o incêndio de Roma, então os cristãos foram condenados como sendo bode expiatório ali pelo incêndio da cidade. E possivelmente pode ter sido executado nesse momento histórico aqui os apóstolos Pedro e Paulo. Segundo a tradição cristã, em várias fontes patrísticas dão a entender nesse sentido. Foi por conta dessa perseguição de Nero que esses dois acabaram morrendo. Uma outra perseguição possível, mas que nós não sabemos se realmente ocorreu, mas existem aqui alguns indícios nesse sentido, conforme nós observamos até no livro do Apocalipse, que foi desenvolvido algumas partes dele nessa época, é uma perseguição que pode ter ocorrido ali por volta do ano 95 com o imperador Domiciano. Só que as fontes aqui são mais escassas, então nós não sabemos se realmente ocorreu ali ou não, mas é possível que tenha acontecido. Temos também a perseguição ali de Trajano com Plínio o Jovem, que foi também o que nós observamos na fonte de hoje. Foi na Bitínia e Ponto, ali. Não se tem ali uma busca ativa de perseguir os cristãos, é somente quando eles são denunciados, e essa denúncia tem um nome, não é uma denúncia anônima também. E eles deveriam ser punidos, então, aqueles que fossem denunciados. Outra perseguição que nós temos também, que é mencionado lá com o martírio de Policarpo. Então, houve uma perseguição na Esmirna por volta do ano 155, mas também uma perseguição localizada. Temos uma outra perseguição ainda nesse século II, ali por volta do ano 177, perseguição em Lyon, Viena, sob Marco Aurélio. Então ali nós temos alguns martírios coletivos. Temos também a perseguição que ocorre alguns anos depois, entre o ano de 202 e 203, com Sétimo Severo. Eusébio menciona um édito ali, Eusébio de Cesareia, proibindo ali conversões ao cristianismo e também ao judaísmo. Então, é nesse momento histórico que nós temos ainda um martírio bastante importante também para a tradição cristã, que nós vamos conhecer em outros vídeos aqui do canal, que são os martírios de Perpétua e Felicidade de Cartago, que são consideradas duas santas importantes na tradição católica e ortodoxa. Mas também é uma perseguição que ela parece ter sido regional, a região da África envolvendo o Egito ali, não propriamente envolvendo o Império inteiro. Temos uma outra perseguição também ali por volta dos anos 235, com Maximino, o Trácio, que perseguiu líderes da igreja e exilou alguns desses líderes, como, por exemplo, Ponciano, que era bispo de Roma, ele foi exilado nessa época. Temos uma perseguição que foi a primeira perseguição imperial universal, de fato, entre os anos 250 e 251, que foi a perseguição de Décio, que ela obrigava todos os cidadãos a oferecer sacrifícios aos deuses romanos, então essa perseguição ela já foi bem mais impactante para os cristãos. Temos depois também, depois de Décio, uma perseguição que ocorreu nos anos ali 257 e 258, que foi a de Valeriano. Uma primeira fase dessa perseguição, houve uma proibição de reuniões e um exílio, especialmente dos líderes cristãos, ali do clero das igrejas. Mas uma segunda fase também, houve a execução de bispos cristãos, confisco de bens da igreja. Então, teve ali algumas vítimas famosas até mesmo, como por exemplo Cipriano de Cartago, ou Bispo Sisto II de Roma, que é a tradição católica entende como sendo o Papa Sisto de Roma. E depois também uma grande perseguição ali maior que ocorreu entre os anos de 303 e 311, que foi a grande perseguição de Diocleciano e Galério, que foi mais extensa e mais sistemática ali, que acabou também causando a destruição de várias igrejas, de livros foram queimados. Houve a prisão de líderes, foram também os cristãos ordenados a oferecer sacrifícios, sendo penalizados por execução por conta disso. Então foi também uma perseguição bem complicada que os cristãos ali tiveram que encontrar ali nesse momento histórico, entre os anos 303 e 311. Até que então, finalmente, nos anos 311, nós tivemos o primeiro édito de tolerância mais geral, o édito de tolerância de Galério, que reconhece o fracasso dessa perseguição, que entende que não adiantou perseguir os cristãos, eles continuaram firmes na sua religião. E muito pelo contrário, às vezes quando eles eram perseguidos, os cristãos pareciam que aumentavam ainda mais, porque chamava a atenção dos romanos. Pessoas assim tão obstinadas, não abandonam a sua fé por nada. Isso trazia um interesse à população que ainda não conhecia os cristãos e fazia com que muitos novos conversos acabassem ali aderindo ao cristianismo. Então até tem alguns historiadores que eu já vi de comentário, consideram que essa perseguição aos cristãos era mais ou menos como se fosse bater numa massa de pão. Quanto mais você bate, mais a massa cresce, não adianta, não é destruída. Chama atenção perseguir alguém. Isso nós vemos até os dias de hoje, por exemplo, na política. Quando existe alguém que morreu como sendo considerado um mártir na política, isso chama atenção e mais pessoas começam a observar esse ponto político ali e acham interessante. Isso acontece também na religião.
E posteriormente nós tivemos o édito mais grande de tolerância, que foi o Édito de Milão de 313, que foi assinado por Constantino e Licínio, que daí garantiu a liberdade de culto a todas as religiões do Império Romano, em todas as regiões, incluindo o cristianismo, que foi então o fim oficial das perseguições imperiais. Mas então o que nós compreendemos aqui é que em grande parte os romanos perseguiram os cristãos porque entendiam que os cristãos eram uma religião nova, uma superstição nova e depravada, que ameaçava a estabilidade do império. Era basicamente por conta disso, um dos principais motivos que levou esses cristãos a serem perseguidos. Agora, em relação à quantidade de cristãos que chegaram a morrer nesse período histórico específico, nós não sabemos com certeza quantos foram, porque não existem fontes que nos mencionam de forma confiável quantos podem ter morrido. Mas o que os historiadores lançam como uma hipótese, com base nas fontes que nós temos ali, na quantidade de população cristã que havia naquela época, é que pode ter girado em torno de cerca de 10 a 20 mil cristãos que podem ter morrido sendo perseguidos durante esses 4 séculos de história do cristianismo. Na verdade, 4 primeiros séculos, porque daria cerca de 300 anos de história do cristianismo desde a morte de Jesus, ou um pouquinho menos de 300 anos ainda. Mas seria talvez algo em torno de 10 a 20 mil pessoas que acabaram morrendo. E essas perseguições, que é muitas vezes chamada na história do cristianismo como a Era das Perseguições, foi o que levou ao martírio de muitas pessoas na tradição católica que se tornaram até mesmo santas, tiveram um impacto muito importante também na tradição da Igreja Cristã Primitiva e na tradição católica e ortodoxa, como é o caso, por exemplo, de Perpétua e Felicidade, que nós vamos ver ainda em vídeos posteriores aqui do canal. E se você possui alguma dúvida, crítica, comentário ou sugestão, você pode escrever logo aqui abaixo, na seção de comentários aqui do YouTube, que eu procuro ler todos os comentários ali. Também convido a deixar o like aqui nesse vídeo, para ajudar o canal a crescer e alcançar ainda muitas outras pessoas. E também, se você aprecia o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a se tornar membro aqui do canal, através do botão Seja Membro, logo aqui abaixo, ou ainda um apoiador através da plataforma do Apoia-se, que é fundamental para manter esse projeto vivo. Com isto, lhe desejo muita paz, saúde e prosperidade, e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.